não quero deixar passar desapercebido, é a perseguição. Não há outro nome, vereador João Alfredo, ao Lula. Não há outro nome, mesmo em que pese, por exemplo, e sei que Vossa Excelência, com muita legitimidade, tem diferenças, se tratando da política, com um companheiro que são do PT, partido que Vossa Excelência já participou, mas Vossa Excelência, como alguém que percebe, e justo sendo, não há de não concordar comigo que o processo que se estabelece em se tratando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu não tenho dúvida, inclusive esse termo que a defesa do presidente Lula tem usado, um termo em inglês, lautsari, né? Que claramente, para poder ficar mais didaticamente dito, é quando se utiliza num processo leis para incriminar, leis não apenas para aplicar, porque o sentido de quem comete atos infracionários é ser corrigido com a punibilidade da lei. Agora, no caso do presidente Lula, é você utilizar todo esse desenho do que se argumenta ser as leis para tentar, inclusive, enquadrá-lo, incriminá-lo. É de uma maldade, para poder ser preciso, quando a gente percebe e lembra dos desmandos cometidos por outras figuras do cenário político brasileiro. Basta lembrar aí de muitos, vereador João Alfredo, mas são muitos. Não vou nem lembrar o Cunha, não. O Cunha é o exemplo de muitos que estão na vida pública, de muitos que, inclusive, estão em governos e que pesam sobre eles crimes, aí sim, crimes, e que, impressionante, como não se vê a eficiência do Ministério Público Federal ou do Poder Judiciário para aplicar as leis. Já com o Lula, chega a ser patético. Basta lembrar a postura do Ministério Público Federal, porque ontem, novamente, foi o Ministério Público Federal que novamente indicia o ex-presidente pela acusação de estar cometendo crime e adquirir um triplex. Olha, primeiro que se houvesse de fato, aí eles têm que, inclusive, levar isso a sério, porque as suposições, as ilações sobre o que eles julgam ter ocorrido, não podem se constituir como prova. Mas não importa, como é para criminalizar o Lula, como é para perseguir, para maltratar, e é o Lula, é um ex-presidente da República que teve lado, que pela sua própria origem, não se reconhece eles, a elite, a imprensa, o judiciário, como sendo um deles. Então, com o Lula vale tudo para incriminá-lo. E aqui, portanto, fico nesse pinga-fogo, movido pelo desejo de denunciar, de dizer, inclusive, que o povo brasileiro precisa se reconhecer no grande preconceito que estão cometendo com o Lula, porque, na verdade, estão cometendo com alguém que é a cara do povo brasileiro, como sempre se cometeu todo tipo de preconceito contra os pobres, os negros, aqueles que estão mais vulneráveis às condições de vida nesse país. É importante que o povo brasileiro, que também tem caminhado ao longo da sua história, se tornando mais consciente, ele agora precisa ser protagonista e não aceitar essa situação como natural, vereador Zé do Carmo. Não é razoável, não é natural que o ex-presidente Lula seja tratado de maneira tão preconceituosa. Esse é o termo, não há outro termo. Passa a presidência. É porque, na verdade, não é um deles. Na verdade, é alguém que veio de uma origem, como a maioria do povo brasileiro, humilde, do Nordeste, um operário, e aí é tratado dessa maneira. Perguntem
os malefícios feitos por alguns personagens que ainda estão na política, no cenário nacional. Basta lembrar do presidente Sarney, que a vida toda se locupletou às custas da miséria do povo do Maranhão. Basta lembrar de nomes como Fernando Collor, que não faz política para se locupletar apenas nos interesses políticos da família, não. Rouba para comprar carros de luxo, Porsche, Lamborghini. Vereador, concluir. Basta lembrar de presidentes como o Fernando Henrique, que notadamente no processo da privatização, que ficou conhecido como a privataria, fez e cometeu, sem sombra de dúvida, todo tipo de crime lesa pátria. Mas o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, aliás, na época deles, é bom dizer, não podiam nem exercer seus papéis. Foi preciso o governo do PT para dar, de fato, poder à Polícia Federal, ao Ministério Público, porque esses, que inclusive, óbvio que quando estão lá, não são isentos, nem são neutros, se reconhecem como representantes da elite, desses que perseguem e criminalizam e atentam contra o direito, sim, porque o ex-presidente Lula, como brasileiro, tem seus direitos, para concluir, presidente Zé do Carmo, protegidos legalmente, mas por se tratar do Lula, é como tem usado a defesa, está se utilizando de Laudzari para, de toda maneira, incriminar a todo custo o líder político que podem até não concordar com ele, mas eu não tenho dúvida e me orgulho muito de ver que a história do povo brasileiro é outra depois dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, senhor presidente, muito bom dia a todos e todas. Muito obrigado, vereador Nivaldo Maia. Palavra, vereador Guilherme Sampaio.